Olá, olá, boa tarde. É difícil, eu não sei, este tema é um tema ao mesmo tempo bonito e denso, porque eu estou aqui a respirar fundo para falar convosco. E venho-vos falar do eclipse da manhã, claro. E é uma lua cheia, é a lua cheia de Escorpião, a lua está em Touro e há um eclipse no grau 5 de Touro. É um eclipse parcial, mas a lua vai ser quando está frente a frente com o Sol, a Terra vai se interpor e vai projetar a sombra da Terra, sobre a Lua. E às vezes a sombra da Terra, se calhar, representa também a nossa própria sombra, não é? Os nossos medos, as nossas ansiedades, a nossa agressividade, muitas vezes não assumida, as nossas inseguranças, e é isso tudo que é projetado e que, porque não há luz do sol, parece que vem cá ao de cima. Mas este eclipse é o último de uma série de eclipses no eixo Touro-Escorpião, pelo menos nos próximos 8, 9 anos. E por isso tem um efeito de clímax quase, tem um efeito de fecho, tem um efeito de completude por um lado e por outro lado de esvaziamento, de libertação de tudo aquilo que nós vivemos ao longo destes ano e meio, quase dois. E o que é que nós vivemos? O eixo Touro-Escorpião é um eixo de grande, grande intensidade. Eu gosto de olhar para ele como o eixo do ter e do ser. E a cauda do dragão esteve em Escorpião e esteve a pedir-nos que nós fizéssemos catarses, que nós fizéssemos uma limpeza, que nós abríssemos mão de todo o poder que nós eventualmente sentíamos que tínhamos, mas que era tóxico, e de tudo aquilo que nós guardávamos, mas que tínhamos que libertar para continuar a crescer, continuar a evoluir. E não foi fácil, porque muitas vezes foi abrir mão de expectativas de pessoas, de situações e até de padrões de comportamento nossos, de controle e de poder. E isso muitas vezes foi-nos apontado de uma forma muito crua e nós fomos confrontados com isso. Paralelamente, o eixo Touro-Escorpião tem Touro do outro lado, não é? E Touro era para onde apontava a cabeça do dragão, sempre muito ligada, muito próxima de Urano. Então, simultaneamente, nós fomos convidados todos a, a procurar aquilo que realmente tem valor, que é Touro, não é? Aquilo que tem valor em nós e na nossa vida. E fomos aprendendo a construir um espaço de nosso valor próprio, baseado numa liberdade interior. Cá está Urano, não é? Uma liberdade interior que a Flávia descrevia sempre como uma fidelidade a si própria. Aquilo que eu sinto é aquilo que eu levo para a vida, é aquilo que são os meus valores. E com isso criar uma nova base de estabilidade, não baseada no poder nem no controlo, mas naquilo que nós sentíamos que era a verdade do nosso coração e os nossos valores. Este eclipse, porque é o término, porque é o fecho, não é? Porque nos vai libertar, por um lado, é um eclipse de fins e de começos. E de fins, porque ele vai fechar esta série de eclipses. Mas ele ainda cá está, não é? Então é muito aquilo que nós é o fim de terminar o caminho que nós fizemos, no sentido do despojamento e do desapego, no sentido de concretizar mudanças que nós percebemos que tínhamos que fazer e ainda não estão completamente ajustadas, e no sentido de
ser um fim de ciclos na nossa vida, muitas vezes, ou de finalizar etapas e de depurar sentimentos tóxicos que nós ainda possamos ter e dos quais nos temos estado agarrados. Isto são os fins deste eclipse. Os começos são a libertação que nós vamos sentir se conseguirmos viver bem esta etapa e as novas áreas de vida que estão a ser ativadas neste momento, que são as áreas de Carneiro e Balança. Portanto, é um eclipse de fins e de começos, como eu disse. Ainda não vos mostrei o mapa, mas eu vou mostrar. Antes disso, e depois desta conversa, é importante que nós façamos uma reflexão e olhemos para trás, olhemos para, sei lá, desde o início de 2022, portanto são quase 2 anos, 1 ano e meio, e pensar o que é que mudou em mim, o que é que eu construí, que base de valor é que eu coloquei na minha vida e o que é que eu deitei fora, do que é que eu me libertei, do que é que eu me depurei, do que é que eu abri mão. Então é importante olhar para esta reflexão. E agora eu vou-vos mostrar o mapa. Eu sei que vocês gostam de ver o mapa e o mapa está aqui. Eu espero não me enganar. Cá está ele. O mapa do eclipse. O eclipse é amanhã, hora de Portugal, ainda a hora de verão, por menos de um dia, é às 21h23, mais ou menos 9h30. Sinceramente, não tenho a certeza se ele será visível em Portugal, mas como o tempo tem estado muito chuvoso e o céu cheio de nuvens, provavelmente em vez de um eclipse parcial será um eclipse total da Lua, porque ninguém vê nada. Mas pronto, não sei. Sinceramente, não sei se ele é visível em Portugal ou não. Agora, aquilo que eu vejo neste mapa é uma tensão brutal, um estiramento brutal, um estiramento fixo em signos fixos, todas estas oposições. E se vocês olharem, este mapa tem 6 planetas em signos fixos e tem basicamente água e terra. Ou seja, tem 5 planetas em água e 5 planetas em terra. Portanto, está aqui em causa o quê? Questões concretas e questões que mexem com o foro emocional, que move sentimentos, que nos trazem às vezes sensações de mal-estar a nível emocional. É como se tudo estivesse extremado e levado ao limite. Dias antes deste eclipse, Marte, que neste momento já está em Escorpião, Marte ainda em Balança, fez uma conjunção ao Nodo Sul, à cauda do dragão, e uma quadratura a Plutão. E isto desencadeou toda a tragédia que nós temos, infelizmente, vindo a assistir da Palestina e de Israel. O Nodo Sul em Balança fala do fim da diplomacia, fala do fim de acordos, pelo menos daqueles que até agora funcionaram. E o Nodo Norte, se nós quisermos olhar para o Nodo Norte em Carneiro, se nós quisermos olhar de uma perspectiva muito mundana, fala de guerra, de conflitos e de agressividade, fala assim. Se nós quisermos olhar de uma perspectiva mais elevada, fala também de uma consciência individual, de uma consciência individual para uma evolução.
porque só quando nós temos uma consciência individual e quando nós sabemos quem somos, é que nós podemos ir partilhar, comunicar com os outros em respeito e em paz. O regente do eclipse, uma vez que é a Lua que se eclipsa, é Vênus novamente. Vênus rege os 2 eclipses deste outubro. E rege os 2 eclipses a partir de Virgem, onde há Vênus em Virgem está em queda. Vênus em Virgem é detalhista, vai ao pormenor e às vezes não consegue olhar para a big picture, não consegue um distanciamento para olhar de longe. Vênus está em trígono a Urano. Então, e está em oposição a Neptuno, portanto há aqui uma projeção muito grande a nível de ideais, a nível de questões de ideal e de mentalidade. Mas está em trígono Urano. E isso, para mim, é uma esperança, no sentido em que haja uma libertação de toda esta mentalidade, porque quem rege uma mentalidade muito de jogos mentais muito intensa, porque quem rege esta Vênus é este Mercúrio que está colado ao Marte, ambos em Escorpião. Portanto, este Mercúrio em Escorpião, coladinho ao Marte, fala de diálogos muito agressivos, beligerantes, não é? Jogos mentais de guerra e de separatividade. Então esta Vênus também leva com isto em cima e ainda bem que ela se separa e tem este Urano, este trígono a Urano, e posteriormente irá fazer também um trígono a Plutão, portanto uma limpeza, uma regeneração, não é? Dos valores que estão neste momento a vigorar no mundo. A Lua está conjunta a Júpiter, mas Júpiter está oposto a Marte e a Mercúrio, portanto, sempre nesta lutar por ideais. Lutar por ideais e a nova era não acredita numa luta, numa guerra por ideais. Esses ideais, ou então são ideais muito fracos. Não é já. Não se faz guerra por um ideal, não se faz guerra por uma fé. Uma fé é algo que nos liga ao Pai, que nos liga à transcendência e que, portanto, nos traz tranquilidade e paz. O que é que eu quero dizer mais deste mapa? Quero dizer também que as oposições, e aqui nem sei quantas oposições há, estão todas ali, não é? Há aqui um extremar de posições, um extremar tudo. E as oposições, muitas vezes, quando há uma oposição no mapa, é um confronto muito grande e muitas vezes nós acabamos por cair para um dos lados. Não é? Uma oposição resolve-se exatamente quando nós harmonizamos e trabalhamos com estas polaridades e conseguimos integrar tudo. Isto é como se resolve uma oposição. Agora, não sei se é assim que elas estão a ser vividas, não é? Estas oposições. Eu acredito que a maioria das pessoas está a viver este extremar de situação colocando-se de um dos lados. Há os bons e há os maus, há os culpados e os inocentes, há aqueles pronto, que são mesmo os maus e os bons. E não é por aí que eu acho que a gente vai. Já não pode ser por aí. Isto é
a forma como sempre vivemos. E se nós queremos um mundo novo e uma terra nova, não é por aí. Há outra forma de olhar para esta tensão, é perceber que o que está fora é igual ao que está dentro. E, portanto, se nós estamos a viver e estamos num mundo em que temos um mapa de um eclipse com esta tensão toda, é porque há esta tensão também cá dentro. E quando e enquanto nós sempre, eu ponho sempre esta tónica, enquanto nós não resolvermos a nossa tensão, o espelho, a realidade continua a mostrar-nos que é isso que nós temos dentro. Há uma história de um monge budista que diz: se queres acabar com a guerra no mundo, cura a guerra que vive dentro de ti. Cura a guerra que vive dentro do teu coração. E, se nós formos honestos, todos nós temos guerra cá dentro. Todos nós. Estou quase a acabar, não quero maçar, nunca gosto de fazer coisas grandes, nem faço ideia quanto tempo é que já passou, mas tenho aqui duas coisas para vos dizer. A primeira é que eu fui outra vez à procura do símbolo sabiano para este eclipse da Lua. E o símbolo sabiano é muito curioso porque fala da construção de uma ponte sobre um desfiladeiro. E a sabedoria acrescenta que é o fim da separação através da consciência grupal e da formação de núcleos de consciência grupal. Isto é o que o Rudyard diz a propósito deste símbolo. E eu, a propósito disto, lembrei-me logo de uma frase que na minha adolescência havia um cartãozinho de pensamento que tinha, que eu não sei de quem é, mas que dizia: as pessoas sentem-se sós porque constroem muros em vez de pontes. E se calhar é a altura de nós começarmos a construir pontes, mas sempre de outra forma. Nada pode voltar a ser o que era. Nós não vamos construir um mundo novo com uma mentalidade antiga. E vou terminar falando-vos de um senhor físico, é a minha área, físico e químico. Ele era belga, foi prémio Nobel em 1977, era de origem russa, mas tinha nacionalidade belga, e chamava-se Ilya Prigogine. E este senhor estudou termodinâmica e estudou sistemas complexos e a evolução de sistemas complexos em equilíbrio e fora do equilíbrio. Ele dizia uma coisa muito curiosa, dizia, e eu sei que é assim na física: um sistema em equilíbrio morre. Um sistema longe do equilíbrio é condição de sobrevivência e de evolução, sempre. Isto a nível dos sistemas físicos e químicos que eu estudei. Mas não é sobre a física e a química que eu vos quero dizer esta frase dele, e que eu acho que é maravilhosa. A nossa humanidade, a Terra, é um sistema altamente complexo e que vive neste momento uma grande, grande turbulência. E o Prigogine diz o seguinte, eu vou ler: quando um sistema complexo está longe do equilíbrio, pequenas ilhas de coerência num oceano de caos têm a capacidade de deslocar o sistema inteiro para uma ordem superior. Eu acho maravilhoso isto, eu vou repetir. Quando um sistema complexo está longe do equilíbrio, pequenas ilhas de coerência num oceano de caos têm a capacidade de deslocar o sistema inteiro para uma ordem superior. Eu acho que isto cola com o símbolo sabiano, quando o Rudyard diz que é o fim da separação através da formação de pequenos núcleos grupais de consciência.
E por isso é esta a minha mensagem. Desejo a todos que vivam o melhor possível estes tempos e que pensem que a paz começa sempre dentro de cada um. É onde é mais difícil, às vezes, construir a paz, mas é onde é mais necessário. Porque se cada um fizer a sua parte, pequenas ilhas no mar de caos podem fazer a diferença. Conclui-se.